3 formas que os humanos podem ser muito mais poderosos que os próprios Saiyajins. E a última forma, pessoal, vocês vão pirar o cabeção. Mas não seja maldoso e não pule pro final. Assiste desde o início que, cara, o vídeo tá foda. E Deus está observando você nesse momento, assistindo esse vídeo incrível que demorou horas para produzir, sem deixar o like. Que coisa feia, hein? Deixa o like. Vai! Treinamento e técnicas. Pessoal, a gente sabe que não tem como comparar um Saiyajin com o ser humano, porque o Saiyajin está muito à frente em nível de poder. Um exemplo disso foi na própria saga dos androides, que Vegeta estava usando um equipamento de Bulma, aquela máquina que aumenta a gravidade. Pronto, ele estava treinando em uma gravidade aumentada em 400 vezes. E Yantia foi dar o de bonzão, foi usar essa máquina e nem em pé conseguia ficar. Então assim, a gente vê aí que é muito discrepante, né, a forma física e a força dos Saiyajins e dos humanos. Contudo, existem técnicas e meios para alcançar os Saiyajins. Eles não usam porque não querem, porque não é possível. Mas não tem como falar dessas técnicas que pode equiparar um Saiyajin sem falar dos seus professores. Mestre Kami, Sion Kaiô e Whis. E você pode até pensar, não, porque Dragon Ball Super deixou eles ultrapassados. Não, não, não. Essas técnicas só têm vantagens. Eles não usam porque eles realmente não querem. Vamos começar com o Mestre Kami. Mestre Kami, galera, ele tem técnicas surreais de foda. Que se Tenshinhan, Kuririn e Yantia usasse, talvez eles tivessem chance também de vencer inimigos mais fortes do que eles. Um dos exemplos do Mestre Kami é um golpe que deixa a pessoa sonolenta, com sono. Ele usou isso no clássico e também no Torneio do Poder. Derrotou até inimigo com isso. E a técnica mais eficaz do Mestre Kami é o próprio Mafuba, que ele ensinou a Piccolo e a Goku e a Trunks para derrotar o Black, né? Não derrotou por roteiro. Inclusive, ele, o próprio, usou no Torneio do Poder. Selou inimigos mais fortes que ele, inclusive iria selar o próprio Frost, que é anos-luz mais forte que Mestre Kami. Provando que o nível de poder não é tudo. Se você tiver uma técnica, você pode equiparar ao nível de poder de uma pessoa muito mais forte que você. E fora o Mafuba tem Mestre Kami bombado. Quando o Mestre Kami fica bombado, ele aumenta muito o seu Ki, eleva o seu Ki. Por que caramba nenhum humano aprendeu essa técnica? Se sabe que vai aumentar o seu poder. Tudo bem, que fica até mais lento, né? Ele fica um pouco mais devagar, mas aumenta muito seu nível de poder. E dos 3 mestres que eu vou falar aqui, Mestre Kami é o mais acessível. Eles simplesmente se acomodaram, eles não querem aprender. Eles poderiam aprender, principalmente o Tenshinhan. Tenshinhan vive treinando e vive apanhando, cara. Tu não entendeu que tu não precisa treinar mais mente, força física, vai treinar técnica, irmão, vai treinar técnica. E antes é bucha, né, abandonou artes marciais, mas também poderia aprender. E o Kuririn tem família, mas sempre quer voltar a lutar. E quando volta ele vai pra onde? Pra varanda, treinar com o número 18? Que raios de treinamento é esse? Vai pro Mestre Kami, aprende as técnicas do Mestre Kami. Vai ficar bombado, vai pegar uma fuba, vai pegar o golpe que deixa a pessoa sonolenta. Aprende coisas massa, cara. Mas não. Eu vou treinar com o Mestre Kami e nada funciona, porque eu não quero aprender as coisas básicas que o Mestre Kami quer ensinar. Já o Senhor Kaiô tem a técnica mais poderosa, tirando o instinto superior, né, da franquia, que é o Kaioken. Tão poderoso que nem o seu like que você vai deixar aqui agora nesse vídeo para me ajudar a fortalecer, não é isso? Essa técnica aumenta 10, 20, 30, 40, 50 vezes o seu poder base. Não tem o porquê deles não aprenderem essa técnica. Porque só imaginar comigo, se Goku aprendeu essa técnica na saga dos Saiyajins, quem dirá desses humanos, né, Tenshinhan, Kuririn, Yantia ou outros humanos aprenderem? Que eles são muito mais poderosos do que o Goku na saga dos Saiyajins. Claro que eles iriam aprender facilmente, claro. E eu só vejo 2 possibilidades de eles aprenderem. Primeiro, comodismo, né? E segundo, roteiro. Que o criador, ele queria que Goku, o protagonista, tivesse técnicas bem específicas, que ele só usasse, somente ele, sem os outros. Então descartou outras pessoas aprenderem, mas fazendo isso cria, pra mim, né, um furo de roteiro, porque eles sempre querem ficarem mais fortes, tem meios, tem técnicas, mas simplesmente não aprendem essas técnicas porque, sim, não quer aprender. Ou até mesmo a Genkidama, né? A Genkidama demora um pouco para aprender e tudo, mas é uma força que você pega da natureza, pega dos humanos, não é uma força sua. Então qualquer pessoa pode fazer a Genkidama. Claro, com muito treinamento, enfim.
Então por que eles não aprenderam a Genkidama? Não tem sentido. Imagina aí, Goku enfrentando um inimigo, sei lá, vamos supor, vou chutar aqui um inimigo, tá? Moro, tá se enfrentando o Moro. O Tenshinhan, o Kuririn, tá fazendo a Genkidama. É muito mais eficaz do que o próprio Kuririn tá distraindo o Moro e Goku fazer a Genkidama, porque Kuririn não iria tancar o Moro. Já o Kuririn e o Tenshinhan fazendo a Genkidama, ia ser tudo maravilha, porque quem iria tancar o Moro por enquanto, para distrair, para fazer a Genkidama, é o próprio Goku. Então essas são as formas que eu vejo de introduzir os seres humanos para lutar com inimigos fortes como o Moro. E não com os minions, né, escravos, ou os homens de Freeza, os homens de Moro, não, para enfrentar com o vilão principal. Se fizesse isso, iria mudar muito a dinâmica das lutas de Dragon Ball, mas eles nem sequer passam essa possibilidade. E por último, nesse tópico, é o Whis, né? O Whis ensinou o instinto superior, né, ao Goku. A gente pode até achar que é muito difícil, e realmente é, tanto que os deuses da destruição não conseguem despertar, mas eu vejo mais isso como estilo de luta dos deuses da destruição, não porque eles não conseguem de fato. E assim, no mangá, o Mestre Kami conseguiu fazer o instinto superior. Inclusive ensinou o próprio Goku enquanto se esquivava do Jiren, que o próprio não conseguia se esquivar. Então assim, poderia eles aprender um instinto superior, né, com muito treino, mesmo que seja mais fraco, mesmo que seja por menos tempo, alguns segundos, mas dava para aprender sim, só basta interesse. Pedir ao Shenlong. Já que esses terráqueos são acomodados, eles poderiam ser pelo menos inteligentes. Cara, só raciocinar. Vamos pedir ao Shenlong para ficar mais forte. Acabou. O Granola fez isso. Ele sacrificou a idade que ele tinha para aumentar o seu poder. Os humanos poderiam fazer isso. A diferença é que os humanos vivem menos que a raça de Granola, né? Eles vivem até 80, 90 anos a gente. Já o Granola vive 300, 400 anos, um negócio assim. E os terráqueos já têm 40, 50 anos, então já passou da metade da vida. Mas poderia pedir pro Shenlong da Terra para deixar eles mais jovens ou prolongar a vida deles para 200, 300 anos, porque não tem nenhuma restrição que não possa fazer isso, né? Ia lá pro planeta de Granola, pedir para sacrificar a sua idade pela sua força. E se morresse, ressuscitava, ué. Até porque não foi causas naturais. Bom, meios tem, mas pelo visto ninguém raciocina a esse ponto, né? Se transformar em androides. Se os humanos se transformassem em androides, eles seriam muito mais poderosos. Porque pensa comigo, a androide número 18 e o 17, eles eram os humanos, Lápis e Lazuli, humanos normais. Não tinha nem sequer força como Kuririn, não, eram normais. Viraram androides e conseguiram se equiparar ao Vegeta Super Saiyajin e até mesmo ao Piccolo fundido com o Kami-sama. Então, olha o aumento do nível de poder. Aí pode até falar, não, mas eles são androides. Androides só de nome, né, galera? Porque eles são humanos modificados. E depois que tirou a bomba deles, cara, eles são humanos. Só ficou o poder. Inclusive, a número 18 teve filho. O número 17 tem uma família, né, com filhos, enfim. Então, assim, para virar androide só tem vantagem. Não tem desvantagem nenhuma. A vantagem seria justamente aumentar o nível de poder. Ah, mas Dr. Gero morreu. Beleza, mas tem Bulma e o seu pai, que é tão inteligente quanto, ou até muito mais do que eles. E com a tecnologia que eles têm hoje em dia, conseguiria fazer isso. Mas e vocês? Vocês acham que esses métodos seriam eficazes? Teria outros métodos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? Até o próximo vídeo. Naruto, hein? Valeu e falou!